Salve, salve pessoal, aqui é RE Investimento trazendo mais um vídeo para vocês e hoje nós vamos estar falando sobre as 5 melhores ações para ter liberdade financeira. Lembrando que nada que tiver nesse vídeo é recomendação de compra ou de venda ou muito menos de manutenção de ativos, é o único caráter exclusivo de educacional e de explicação. A primeira ação desse vídeo é a Taesa. A Taesa atua no setor de transmissão de energia, no setor de energia elétrica, na minha opinião, o melhor que tem. Primeiro é o setor de transmissão, segundo de geração e terceiro de distribuição. Para mim, essa é a ordem dos melhores setores. Nós vamos estar analisando a ação ordinária e a ação ordinária está cotada hoje a R$ 12,60, paga 10% de dividend yield, equivalente a R$ 1,31 e está com uma valorização nos últimos 12 meses de 2%. Como vocês podem ver no gráfico, começou a subir disparadamente. Ela tem uma média de negociação por dia de R$ 1 milhão. As suas ações units, que ela também tem a maior liquidez. 100% de tag along. Tem um PVP de 2,1%. Significa que está pagando 101% a mais do valor do patrimônio dela. Não necessariamente isso é ruim por ser uma empresa do setor de transmissão. Isso acaba sendo bom, porque ela não tem muitos equipamentos, mas tem aquelas torres lá. A única obrigação dela é manter as torres funcionando. Outro ponto positivo da empresa é a sua margem bruta, que é de 78%, a sua margem EBITDA, que é de 90%, o seu ROI de 23%, a sua carga de receita nos últimos 5 anos é 19%. Significa que por ano ela está crescendo cerca de 19%. Aqui, como vocês podem ver, frequência de dividendos dela, ela paga com a maior frequência em dezembro, 91%, 11 vezes pagou em dezembro. Em segundo lugar, vem em maio com 7 vezes e 6 vezes em agosto. Como vocês podem ver aqui, ela paga muito dividendo mesmo. Ela tem uma certa frequência, nunca deu prejuízo na história. Sempre pagou dividendos, como vocês podem ver, só aqui perto do seu IPO que ela não pagou. Mas de 2011 para cá, sempre pagando dividendos extraordinários. Como vocês podem ver aqui, ela tem um patrimônio de 6 bilhões, um valor de mercado de 13 bilhões e uma dívida bruta de 9 bilhões e uma disponibilidade de 1 bilhão. Arrastar um pouquinho aqui mais para baixo. Esses são os seus acionistas controladores. Companhia de Energia de Minas Gerais, que é a CEMIG, possui 36% da empresa, e a ISA Investimentos e Participações, que possuem 26% da empresa. Agora você me pergunta, por que a empresa de transmissão é tão boa assim? É boa porque os contratos dela são de longuíssimos prazos, de 10, 15 anos, e sempre corrigido pela inflação, então ele nunca perde. É uma coisa que, mesmo se nós estiver na maior crise, você não fica sem, que no caso é a energia. E no caso de transmissão, a única obrigação dela é transmitir a energia da geradora para a distribuidora. Então ali ela ganha muito dinheiro. A segunda empresa dessa lista é a Sanepar, empresa de saneamento do Paraná. Nós vamos estar analisando as suas ações ordinárias, todas que nós vamos analisar são ordinárias. Ela paga 6% de yield, equivalente a 26 centavos. Tá pagando, ela custa R$4, desculpa. E teve uma valorização nos últimos 12 meses de 17%. As turmas começam a enxergar agora o valor dela. Eu comprei faz um tempo. Lembrando que a maioria das ações que tá nesse vídeo eu tenho em carteira. Depois eu vou mostrar a carteira do canal aí, vocês vão estar dando uma olhada. A liquidez dela é de 1,2 milhões, tem 100% de tag along. Um PVP de 0,68. O que isso significa? Que a cada 100 reais da empresa você está pagando 68 reais. Fazendo uma conta assim de cabeça, 32% de desconto em cima do seu patrimônio você está pagando nela. Ela tem uma margem bruta de 58%, uma margem líquida de 32%, um ROI de 12%, um ROIC de 10% e uma carga de crescimento nos últimos 5 anos de 7%. Significa que por ano ela está crescendo em média 7,96%. É uma empresa do setor de saneamento, um setor também que é muito bom na bolsa de valores. Ele é corrigido basicamente igual a de transmissora de energia. Outra coisa que se você ficar numa crise sem água e sem saneamento você não consegue ficar, então traz uma maior previsibilidade para nós, investidores que querem ter uma liberdade financeira. Os seus dividendos, a maioria foi em junho
em junho foi em 15 pagamentos em junho, um em maio e um em dezembro. Então, ele paga normalmente em junho. 100%, como vocês podem ver ali, tá em junho. Aqui também tem maior previsibilidade. O problema da Sanepar é que a data dela com a data de pagamento tem uma certa distância, uma certa discrepância. Como vocês podem ver aqui, o último anúncio dela foi anunciado em dia 29/12/2022. Isso foi a data para você comprar. Só que só vai ser pago dia 27/6/2023, que por um acaso está bem pertinho, é daqui 17 dias. Eu vou receber um pouquinho desses dividendos. Trago aqui para mostrar para vocês como eu vou reinvestir. Vou aqui pegar o gráfico máximo dela também. Como vocês podem ver, nunca deu prejuízo. 2008, 2009 não pagou dividendo, depois de lá só pagou dividendo todos os anos. E como vocês podem ver, dividendo de 6%, dando 37%. O payout é quantos por cento do lucro é distribuído para os acionistas. Ela é uma estatal, então tem o governo do Paraná como sócio, mas isso não impede muito, pois a Sanepar é uma empresa muito boa. Ela paga 37% de payout, significa que 37% do lucro dela é entregado em forma de dividendos para os acionistas. Como vocês podem ver aqui, esse ano ainda não pagou, mas já está com um lucro muito alto, então significa que ela vai pagar muito esse ano. E ela tem aqui 9 bilhões em patrimônio, 6 bilhões de valor de mercado e 1 bilhão de disponibilidade. O seu maior acionista hoje é o estado do Paraná, com 60% do controle. E uma coisa que eu tinha esquecido de mostrar para vocês é o PL da companhia. Em cerca de 5 anos, ela pagaria todo o valor investido nela. E aqui na Taesa também eu esqueci de mostrar para vocês. O PL dela está em 8 anos. É um PL muito bom. A terceira empresa dessa lista é a Klabin. A Klabin, que é uma empresa de papel e celulose, também é muito boa. Ela está pagando 6,91% de dividend yield, cerca de 30 centavos. E o valor das suas ações custa, em média, R$ 4,39. E ela tem uma média de negociações diárias de 2 milhões. Um tag along de 100%. Um PL de 5 significa que em cerca de 5 anos a empresa pagaria todo o valor investido nela. Tem um PVP de 2,31. Empresas de celulose normalmente têm um PVP sempre esticado. Aqui a gente não leva isso tanto em consideração, vocês vão ver por quê. Eles têm uma margem bruta de 47%, muito bom. Uma margem EBIT quer dizer, de 33%. Um ROI de 45% e um ROIC de 12%. Uma carga de receita nos últimos 5 anos de 19%, ela cresce cerca de 19% ao ano, muito bom isso. Aqui a gente vai ver a previsibilidade dos dividendos, aqui que eu falei porque não deve ligar muito por ela ser esticada, pois ela é uma excelente pagadora de dividendos. Como vocês podem ver, ela pagou aqui, as maiores previsibilidades dela são em novembro, 11 pagamentos que ela já fez ao decorrer da sua história. Em agosto, 9 pagamentos. E maio, abril e fevereiro, todos com 7 pagamentos. A Klabin, a política de dividendos dela é pagamentos trimestrais a cada 3 em 3 meses. Então ela paga 4 dividendos por ano. Essa é a média dela. Arrastando aqui um pouquinho mais para baixo, vocês conseguem ver todos os dividendos. A Datacom dela sempre não é muito distante, ó. Ela anunciou a Datacom dela dia 5/5 de 23 e pagou dia 16/5 de 23. Ela sempre tem curto prazo. Essa é a diferença dela para a Sanepar. Aqui, ó, como vocês podem ver, como ela é uma empresa de commodity, então ela sofre um pouco com a commodity, mas é uma empresa muito boa. Nem com prejuízo, ela nunca deixou de pagar dividendos. Como vocês podem ver aqui, ó, 2009, desde o seu IPO aqui, se eu não me engano, ela fez o IPO em 2009. Me corrijam nos comentários se eu estiver errado. Ela pagou dividendo, 10 pagou, 12 pagou, 13 pagou, assim foi indo. Chegou em 2015, deu um prejuízo de 1 bi, mas pagou 396 milhões em dividendo. Logo depois já se corrigiu de novo, continuou pagando dividendo crescendo. Daí em 2020, que é uma época que foi muita crise para todas as empresas, ela deu um prejuízo de 2 bi, mas pagou 23 milhões em dividendo. Depois de lá para cá, só lucro pagando dividendos. É uma empresa muito boa. Eu considero ela uma das melhores empresas do setor de papel e celulose, se não a melhor. Aqui a gente consegue ver, ela tem um patrimônio de 10 bi, um valor de mercado de
23 bi e uma disponibilidade de 7 bilhões. Arrastando aqui para baixo, os irmãos Klabin são seus acionistas majoritários. Depois vem a BlackRock, a Tem Bank of New York Departments, Monteiro Aranha, Niblack Participações. Agora vamos para a quarta empresa dessa lista, que é a Telefônica Brasil, também conhecida como Vivo. A Vivo é uma empresa de telecomunicações, eu acho que isso dispensa um pouco explicando com que ela trabalha. Ela tem internet fibra, telefonia móvel, TV por assinatura, dentre muitas outras coisas. Ela paga 5,58% de dividendo, cerca de R$ 2,42, e custa R$ 43,00. E nos últimos 12 meses obteve uma desvalorização de 4%. Como vocês podem ver, a cotação dela deu um boom de lá para cá. No último ano, aqui vai ser a primeira que eu vou puxar, ela veio caindo muito e está voltando para o seu pico. Ela tem um tag along de 80% e uma liquidez média diária de 113 milhões. E ela tem uma participação grande dentro do Ibovespa. O seu PVP é de 1,05, então significa que a cada R$100 está pagando R$5 a mais. Não é um valor tão alto, mas eu preferiria pagar até 1 nessa empresa, 1 ponto de PVP, mas aqui ainda dá para relevar. Ela pagaria seu investimento em 17 anos, arrastando aqui um pouco para baixo. A margem bruta dela é de 42%, a margem EBIT é 13%, o seu ROI 6%, aqui não é tão agradável. Eu preferia que tivesse numa base de 10%. E o ROIC em 6%, também preferia que tivesse um pouquinho mais alto. Sua carga de receita é um crescimento de 2% ao ano. Agora vamos para uma explicação. A empresa, como vocês podem ver ali, até o lucro dela está menos 2%. Por ser uma empresa já grande, a maior empresa de telecomunicações do país, se eu não me engano, ela não tem espaço mais para crescer. Seguindo, que nem a TIM ainda tem um espaço porque ela pode crescer pela fibra. A Oi tem mesmo com todos os problemas, ainda ela pode crescer fibra, pode voltar para telefonia móvel, desktop pode crescer fibra, entrar em telefonia móvel. Já a Vivo, ela já é presente em todas as áreas, o tanto que ela está tentando diversificar para tecnologia, para ela conseguir voltar a crescer e demonstrar que ela tem essa capacidade. Aqui a maior previsibilidade de dividendo é em dezembro, com 8 pagamentos na sua história. Depois é em agosto, com 5 pagamentos. E por último, em julho, com 3 pagamentos. Aqui para baixo, como vocês sabem, dá para ver os dividendos. Ela também gosta de enrolar nos dividendos aqui. Vocês vão ver essa. Elas anunciaram um dividendo dia 31/5 de 23. Vai pagar dia 30/4 de 2024. Vocês terem noção do jeito que ela enrola também. Vou puxar aqui o histórico dela. A Vivo também é uma empresa bem antigona, que desde 2008 ela não pagou 2008, 2009, 2010. De lá para cá só pagando dividendos muito alto por um acaso. Ela tem um patrimônio de 68 bilhões, um valor de mercado de 72 bilhões e uma disponibilidade de 5 bi. Arrastando aqui um pouco para baixo, nós conseguimos ver que a Telefônica SA é dona de 37%, a Telefônica Latin American Holding de 36%, a Artisan, não sei falar o nome dessa aqui, com 4%, e a Telefônica Chile com 0,05%. Para quem não sabe, a Vivo, que é a Telefônica, ela é espanhola, como vocês podem ver aqui, a Telefônica SA está embaixo escrito espanhola aqui, ó. Aqui também, Telefônica Latinoamérica Espanhola, e a Telefônica tem presença em outros países também, que no caso aqui é o Chile. Vamos agora para a quinta empresa, no caso, a primeira, a melhor de todas, na minha opinião. Desculpa porque eu tô meio doente. É o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, eu acho que também dispensa apresentações, é o maior banco do país, na minha opinião, assim, banco estatal. Ele é um banco estatal, para quem não sabe, também tem o dedinho do governo. Ele só perde aí para os bancos privados, tipo Itaú, mas eu considero ele até maior que o Itaú, porque ele é um banco muito bom, com umas altas consistências. A parte do governo aqui eu não vejo como uma parte ruim, como as turmas vê na Petrobras, pois aqui o governo, se caso ele sofrer algum baque, que eu acredito que nunca vai sofrer, ele vai ter um apoio do governo para segurar. O governo não intervê tanto nele como intervê na Petrobras, como uma máquina pública.
Então, aqui a gente vê que ele tem um dividendo de 9%, pagando R$ 4,41 de dividendo, custando R$ 47. Eu comprei quando estava um pouquinho mais baixo, vou mostrar lá para vocês, tanto que o meu dividendo com o valor médio que eu tenho é de 12%, não de 9%, como que está ali. Mas quem comprar agora vai ter um dividendo de 9%. O Banco do Brasil é um banco que a turma vem enxergando o valor dele há pouco tempo, ó, como vocês podem ver, vem aumentando. Eu consegui pegar nessas quebradinhas aqui que deu aqui, ó, um pouquinho mais para baixo. Aqui, nessa faixa aqui eu consegui comprar. E tem uma liquidez média diária de 546 milhões, um tag along de 100%, uma participação de 3% no Ibovespa, um PVP de 0,84, um PL de 4. Então significa que em 4 anos ele te pagaria tudo, em 4 anos e um pouquinho. E um PVP, esse PVP que eu falei para vocês de 84, significa que a cada 100 reais você está pagando 84. E lembrando, o banco subiu muito e ainda está abaixo do PVP. O PVP dele, seguindo uma média aqui, é de 50 reais, 56. Descendo aqui um pouquinho mais, vocês vão ver. A margem bruta dela é de 31, a margem EBIT é de 16, o ROI é de 19 e a carga de receita de crescimento é de 9%. A carga de lucro é de 24. Descendo aqui um pouco mais para baixo, olha que lugar, uma máquina de dividendo, olha que maravilha. Em fevereiro, ela pagou 4 vezes, aí foi o menor que ela já pagou, mas pegando uma média. Em maio ela pagou 14 vezes, em agosto 15, em novembro 15, em dezembro 11, em setembro 11, em junho 10 e em março 13. É uma empresa muito boa em pagar dividendos. Ela paga normalmente em 3 meses, mas tem os complementos, então de vez em quando ela pode chegar e pagar 8 dividendos por ano. Como vocês podem ver aqui, olha isso. Só esse ano aqui vai ter uma média de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dividendos. Eu já estou posicionado para pegar esses 8 aí, já estou com algumas ações aí na carteira do canal. E o tempo dela de pagamento também não é tão grande. Chega mais ou menos a 1 mês no máximo, quando eles anunciam. Aqui, como vocês podem ver, a carga de receita do banco. Ela, desde 2009, 2010, não pagou dividendo, de lá para cá só pagando dividendo. Com esse dividendo gigante que ela paga para todo mundo, é apenas 34% da receita do banco. Descendo aqui, o patrimônio do banco é 163 bilhões, seu valor de mercado é 136 bilhões e a sua disponibilidade é 55 bilhões. Seu maior acionista aqui embaixo é o Ministério da Fazenda, com 50%, no caso o governo federal. E o Banco do Brasil é uma coisa também muito boa, que é o setor dele. Vocês podem ficar sem fazer tudo, mas sem ter uma conta no banco, alguma coisa assim, você não consegue também. Então é um dos melhores setores que nós temos aqui. Então esse foi o vídeo. Se você gosta de vídeos assim, se inscreva-se, deixa o like. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aí nos comentários dicas de vídeo. E até o próximo vídeo e falou!